Bom dia, então, para todos vocês. Vamos dar continuidade na nossa disciplina de Geologia Geral. Estou acompanhando aqui nosso bate-papo, né? Para ver se tem alguma dúvida, algum questionamento. Pode escrever, Maria Laura. A Lívia mandou algum recadinho. Então, deixa eu colocar aqui, enquanto a gente vai iniciando, né? Eu vou colocar a alguns. Eu vou acompanhar aqui os questionamentos do bate-papo, tá? E aí depois eu vou fazer o seguinte: vou apresentar a temática da aula de hoje, vou apresentar o Canvas e eu gostaria de ver com todos vocês que estão aqui presentes, né? Se tá tudo bem lá no Canvas, se alguém está tendo dificuldade, se todo mundo já foi incluído, né? Porque a gente tem as atividades avaliativas que foram colocadas lá. Tá? Então, hoje a gente continua com a parte teórica, a gente vai falar um dos desdobramentos da tectônica de placas, né, que é a compreensão aí do ciclo dos supercontinentes e qual é a influência desses padrões que a gente observa para a biologia. Inclusive, este é o tópico que será explorado no fórum de atividades que eu vou disponibilizar hoje para vocês, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer mais uma atividade avaliativa. Nós vamos dar início, né, a mais uma atividade avaliativa para vocês desenvolverem ao longo da semana, tá? Então, vamos lá. Desliguei meu microfone para tossir e esqueci de ligar. Então, o que eu comentei foi, né, tristeza pela Lívia, mas não por ela não vir à aula hoje, mas pelo que ela está passando, tá? Bom, mais algum recadinho que vocês queiram me avisar aqui no bate-papo antes da gente iniciar de fato? Pode ir colocando, enquanto isso, eu vou aqui fazer a pergunta para quem está presente, que eu acho que é mais fácil, depois a gente faz essa conferência, tá? Tem alguém aqui de vocês que não está tendo acesso ao Canvas, que ainda não recebeu o convite? Ah, Maio, eu dei uma atrasadinha mesmo. É porque quando é a primeira coisa que eu vou fazer no meu computador tem o Teams, então eu tenho que ligar ele bem antes, porque senão ele me atrasa a vida. Aí ele começa a rodar o antivírus, então, de fato, mas é 5 minutinhos, né? Deixa eu ver aqui, Lara. Podem. E quando tiver alguma coisa assim mais complicada, no sentido de falha de conexão ou alguma impossibilidade de ministrar a aula a partir do encontro síncrono, eu dou um jeito de avisar vocês, tá? Eu tento, pelo menos, tá? Bom, tranquilo, sem problema algum. Então, hoje, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Ah, mas antes disso, deixa eu abrir um arquivo. E aí eu compartilho, porque senão aí, tá vendo? Ele fica lento, eu não sei, desde ontem meu computador tá preguiçoso. Eu acho que ele já foi percebendo que tá chegando sexta-feira, né? Aí, é a maneira que ele me fala, ó, trabalhei muito essa semana, dá um tempinho aí. Óbvio que não, né, gente? Só uma máquina. Mas enfim, a gente é que vai sentindo, né, o cansaço chegando na sexta. E vocês, hein? Como é que estão? Tá tudo tranquilo com todas as aulas? Enquanto abro meu arquivo aqui.
Já tiveram presencial com a professora Vanessa, né? Tiveram oportunidade de conhecer a UFO? Vou deixar isso aqui. Esse também. Bom dia, Larissa. Para aqueles que já conseguiram, né, estar em Ituiutaba, já tem as aulas práticas, eu acho que da professora Vanessa. Não sei se o professor Lucas já começou, eu acredito que não. Não sei qual que é o combinado de reposição dele com vocês. E logo mais, daqui um mês mais ou menos, a gente vai fazer as práticas de geologia geral, tá? Então, a gente vai andar, né? Nossa disciplina, a gente vai andar até o final, em termos de conteúdo, e aí depois, nas últimas aulas, deixa eu até colocar aqui a data para a gente não esquecer. Módulos, aqui, plano. E dentro desse plano, cronograma. Aqui o cronograma. Então, no caso da geologia geral, ficaram os nossos 4 encontros presenciais ficaram para o mês de março. E tá errado isso aqui, hein, gente? Acabei de ver. Eu coloquei 8 de abril e 22 de abril. 8 de abril e 22 de abril já acabou o semestre, tá? Então, eu vou dar uma revisada e uma atualizada. Deixa eu anotar isso aqui, ainda bem que eu vi. Eu fui além do calendário acadêmico, isso não existe, não. Tá errado. Nosso último dia de aula é sábado. É provável que essa aula dos solos aí que eu tenha que rever. Então, vamos aqui, ó. Rever o cronograma. Senão, eu me perco. Mas eu apresento, eu vou atualizar aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então na aula de hoje, eu vou comentar, né, mais sobre a movimentação das placas tectônicas e eu já disponibilizei aqui no Canvas para vocês. Ver se já publicou. Não sei se tem alguém acompanhando o Canvas. Sim, mas para mim já está publicado. O próximo módulo, deixa só eu compartilhar. Aqui. Compartilhando. Aqui. Então, quando a gente chega, né, na disciplina de Geo Geral e 103.1, 108, que é a nossa disciplina de sexta-feira, agora com vocês, vocês vão ver que eu estou disponibilizando aqui os módulos e o módulo de hoje já está disponível para acesso de vocês. Então, hoje a gente vai continuar falando de tectônica global, mas sob o aspecto aí de ciclo de supercontinente, tá bom? Então, eu disponibilizei uma videoaula para vocês, para que vocês possam acessar logo mais, ou quando puderem, né? E deixei também, deixa eu ver se ela já carregou. Ótimo, já carregou, vocês podem assistir. Não agora, porque agora eu vou dar uma resumida nos principais tópicos e naquilo que vocês vão encontrar nessa aula, tá? E aí, eu tenho aqui para vocês uma sugestão de leitura, e é uma leitura bastante importante, porque vai trazer um compilado aí dessas nossas 2 aulas, tá? Então, para poder encerrar esse tema, a gente poderia fazer, então, essa leitura, é um texto, vocês podem encontrar em PDF, ou baixar o PDF, ou fazer a leitura online,
tá? Ele é um livro virtual chamado Paleontologia na Sala de Aula. Então, o que eu gostaria que vocês, o que eu preciso que vocês leiam em casa e como atividade depois da aula, é exatamente o capítulo 3, tá? Então, esse link aqui, esse livro, né, a Paleontologia na Sala de Aula, vocês podem encontrar neste link, tá? Dentro, já vou clicar para vocês, é dentro da parte do referencial teórico, e lá no referencial teórico vocês vão buscar pelo capítulo 3. Vocês podem procurar nas páginas, né, do PDF ou mesmo online pelo site, tá? Então, para quem ainda não tem conhecimento, este é o livro ao qual estou me referindo, a Paleontologia na Sala de Aula, né? Ele está disponível para se fazer o download, ele é gratuito, organizado aí pela professora Marina Bento Soares, também é uma paleontóloga, tá? E o conteúdo desse livro, ele traz muitas informações trazidas de uma forma bem tranquila e bem didática para o ensino das geociências. Então, ele traz informações tanto de geologia quanto de paleontologia e também evolução. Temos aqui também alguns conteúdos de evolução, obviamente os mais relacionados à geologia e paleontologia. Então, o que vocês, para hoje, vão buscar está aqui no referencial teórico. Então, clica no referencial teórico. Espero o negócio funcionar, porque este é um conteúdo bem pesado. Ou é a minha internet que tá vendo? Não tá nem indo. Esperar dar uma atualizada, porque o negócio não vai. Ó, 457 páginas. Vocês podem vir aqui, né, pela opção baixar o livro completo, ou, né, o mais leve, ou o de melhor qualidade, que também vai ser mais pesado. Vamos ver se agora ele vai deixar eu entrar na... Eu só vou mostrar para vocês, então, o capítulo 1. Tem que ir direto lá. Só vou colocar na parte da abertura. Eu não vou conseguir capítulo 2. Próximo já vai ser o 3. Aqui, tá? Este é o capítulo para que vocês façam a leitura. Tectônica de placas e o ciclo dos supercontinentes, ok? Então, aqui vocês vão encontrar exatamente informações mais detalhadas e um capítulo mais abrangente que versa sobre a aula passada, a aula da semana passada e o conteúdo desta semana, certo? Então, o que é supercontinente, né? O que vocês imaginam que seja esse supercontinente? O que será que é o supercontinente, né? E por que esse supercontinente tem a ver com a tectônica de placas? Então, nós vimos na aula passada, na semana passada, que as placas tectônicas se movimentam, né? E a movimentação tem sentidos distintos e pode ocasionar, pode resultar no encontro. E aí, quando placas se encontram e se chocam, elas vão fazer esse movimento convergente. Então, no limite dessas duas placas, graças ao tipo de placa do tipo convergente, né, do limite do tipo convergente, porque elas estão se encontrando, nós vamos observar uma série de processos geológicos associados, né? Então, por conta do choque. Por outro lado, nós temos também um outro sentido de movimentação, que é quando essas placas se afastam, né, se distanciam uma da outra. Isso ocorre quando nós temos aí uma ruptura, né, na placa e o sentido de movimentação oposta. Então, seriam os limites do tipo, limite de placa do tipo divergente, quando ela estaria se distanciando.
Vimos também as transformantes, que é quando vai ter uma movimentação lateral e tem as falhas geológicas, e associado a isso nós vamos encontrar os mais terríveis terremotos, porque tem muita energia associada, né, a esse tipo de movimento, mas nós não vamos ter construção e nem perda de material neste tipo de movimentação lateral, certo? Então, já no convergente e no divergente, nós temos, ora, material rochoso sendo reciclado, né, voltando aí para o manto, dentro lá da zona de subducção, e fundido novamente, e por outro lado, nós temos aí outros materiais sendo ejetados, né, e sendo com a sua contribuição para a formação de novas rochas. É o que acontece nos vulcanismos, é o que acontece no assoalho do oceano, junto lá das cadeias submarinas, né? Então, tudo isso a gente já comentou na aula passada, certo? Agora, a gente vai concluir um pouco mais, dar um andamento maior aí, seguindo no raciocínio dessa movimentação de placas. Então, se por um lado a gente tem placas que estão se distanciando, em um outro determinado momento, essas placas vão acabar se chocando, né, num outro ponto aí do nosso planeta. Então, nós temos, de tempos em tempos, no planeta Terra, momentos em que nós observamos um estado de Pangeia. O que é Pangeia? Já ouviram falar no termo Pangeia? Eu acho que vocês já ouviram falar. Ninguém ouviu, nunca ouviu falar de Pangeia? Ah, mas eu sem o bate-papo. Já, né? Pangeia. Vamos lembrar mais ou menos o que traz esse nome para vocês. Pangeia, Gondwana. O que isso lembra vocês? É um supercontinente, muito bem. Pangeia é um supercontinente em que todas as massas continentais formavam um único continente. É isso mesmo, Vinícius. Né? Tem o Teixeira e o Eloy. Exatamente. E eu vou contar para vocês hoje que Pangeia não foi o único supercontinente ao longo da evolução do planeta. Então, é por isso que eu estou me referindo a um estado de Pangeia, né? Pangeia significa terra total, o nome. Então, esse estado de Pangeia, que é nada mais, nada menos do que o supercontinente, é o momento em que a movimentação das placas tectônicas culmina num arranjo em que a massa territorial, as rochas, né, as placas da crosta continental, acabam por formar um único continente. Então, neste momento em que nós temos um momento de terra total ou um momento de placas unidas em uma grande massa continental, né, a gente vai acabar observando padrões biológicos que são muito distintos, padrões de distribuição de espécie, padrões de biodiversidade, padrões muito distintos daquele outro momento em que os blocos são rachados e distanciados e separados, né, do estado anterior, tá? Então, vocês verão também na videoaula que eu postei para vocês que isso é cíclico. Então, a gente tem um momento de ruptura, abertura, o máximo de extensão e depois volta o fechamento, tá? Fechamento para uma nova ruptura, extensão, o máximo de extensão e fechamento. Esse fechamento é quando nós unimos todas as massas continentais. E aí começa a ruptura novamente, certo? Como que isso se dá? Eu vou compartilhar novamente, dar um
um resuminho para vocês aqui, para não ficar muito, né, nesta... Então, o próprio slide de abertura aqui já me dá uma ideia deste vários momentos. Então, nós tivemos ao menos 3, né, conhecimentos aqui, que seria o Rodinia, esta conjectura há 1 bilhão de anos atrás, Panótia, há 600 milhões de anos atrás, e, de fato, o Gondwana, há 250 milhões de anos atrás, certo? Então, a gente tem a fase de pré-desmantelamento, é quando começa a ruptura. Então, nessa imagem aqui, vocês estão vendo a crosta continental, e isto seria o equivalente a uma placa única. É um momento de placa total, uma crosta continental qualquer. Ela vai começar a se fragmentar. Como que começa essa fase de fragmentação, né? No texto em que vocês vão ler lá do livro da paleontologia na sala de aula, aquele capítulo 3 vai trazer um texto explicativo que coloca, inclusive, essas fases, e isso vai acabar ficando mais claro para vocês. Mas, em termos gerais, a crosta ela vai começar a sofrer fraturas, né? Mas o que faz com que determinado ponto da crosta sofra fratura? Ora, alguma fonte de calor preferencial se estabelece aqui, né? Na base daquilo que vai ser as rochas que vão ser fraturadas. Então, o que nós vamos acabar observando nesta parte da crosta? Elevações, anomalias térmicas, porque estamos diante de uma nova atividade tectônica. Então, o primeiro passo para essa ruptura é exatamente observar essas características. Dando andamento, né, nós já vamos começar a observar o momento em que essa rocha ou esta crosta continental aqui vai resultar na ruptura e ela vai ter a ruptura para formar 2 placas. E vejam que essas placas tectonicamente ativas aqui, elas vão acabar caminhando, né, ou se movimentando, melhor dizendo, em sentido opostos, formando aí o que a gente conhece como limite, né, sendo este daqui um limite do tipo divergente. Então, neste segundo momento, a gente chama de fase de desmantelamento ou rifteamento. Por quê? Porque nós vamos acabar observando que aquilo que era anomalia térmica agora já resulta em injeção de material magmático. Então, o magma consegue vir por essas fraturas que aqui tem, né? E colocar um pouco desse material de magma aqui nesses pedacinhos de rocha. Esses pedacinhos de rochas estão todos fraturados, né? Essas fraturas é o que a gente chama aí de movimentação vertical. Então, pequenos blocos de rochas estão sendo abatidos, né? Como se a gente tivesse aqui rachaduras, né? Que a gente vai chamar de falhas tectônicas, ok? Então, a gente tem fraturas, abatimento da crosta continental, porque alguns blocos serão afundados, outros blocos serão erguidos, né? E ao longo dessas fraturas a gente vai acabar observando injeção de magmas, né? Então, começa aí na fase 2 uma ruptura mesmo. Como se fosse dessa forma. E aí, depois que rompeu, de fato, aí começa o processo de dispersão, ou seja, aquela placa que era única num continente único sofre uma rachadura na fase 2, né? Primeiro, na fase 1, tem os indícios de que vai sofrer essa rachadura. Na fase 2, de fato, sofre a rachadura, e aí se estabelece de fato um sistema de movimentação de placas tectônicas, lembrando, né, que o calor do manto, as correntes de convecção de calor do manto é que vão alimentar essa movimentação. Cada placa, uma vai para a direita, a outra vai para a esquerda, neste caso específico, e a própria injeção de magma básico aqui vai dar a origem
a um assoalho de basalto, e sobre este assoalho de basalto, a gente vai acabar observando um acúmulo da água primordial, são as gotinhas de água que vêm aí do manto, que vão entrar no estado líquido, e com o tempo isso vai acabar se expandindo, 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 até que esta porçãozinha aqui, ó, entre em comunicação com o mar que está disponível na época. Então, depois que se estabeleceu esse assoalho, nós não vamos mais observar uma intensa atividade tectônica. Então, agora começa aquilo que a gente chama de calmaria tectônica. Já não tem mais vulcanismo, já não tem mais falhas, rifts, não tem mais, né? Já tem aí a movimentação de um bloco para um lado, a movimentação do outro bloco para o outro lado, o derramamento basáltico aqui no fundo para formar, né, aquilo que vai ser a crosta oceânica, e a água com as suas primeiras ingressões de mar. Então, está nascendo um mar aqui neste momento. Por isso que a gente chama também, além de fase de dispersão, como fase proto-oceânica, tá? Depois desse momento de dispersão, o mar já nasceu, né? Então, nós temos aqui um primeiro momento de lago-mar, e isso vai evoluir até chegar na fase oceânica, de fato. Então, aqui a gente já tem o oceano com toda a morfologia de fundo oceânica muito bem estabelecida, ou seja, a gente já tem plataforma continental, talude continental, bacia oceânica, dorsal meso-oceânica, todas as características que vão compor aqui o fundo do mar. Mas notem, né? O continente, se a gente voltar naquele primeiro slide, aqui, né? Tudo continental. Aí vai rachando, começa a ter um oceano, proto-oceano, até que finalmente a gente tem uma fase que é a fase de dispersão, e aqui nós já temos o oceano de fato. Essa fase de dispersão, ela vai atingir um máximo, né? Ela vai ter essa abertura até chegar ao momento que ela não se dispersa mais, porque cresceu tudo que tinha que crescer, e aí a gente começa o ciclo tudo novamente. O máximo desse afastamento ocorre mais ou menos após 200 milhões de anos, e depois desses 200 milhões de anos, a gente vai ter a transformação das margens, e a gente vai ter o fechamento, né, dos oceanos interiores, porque os fragmentos continentais se reaproximam. E aí a gente vai acabar culminando na fase de colisão. Deixa eu tirar esse treco daqui. E aí, com a fase de colisão, a gente vai ter uma formação de um novo supercontinente, que a gente sempre conhece melhor como Pangeia, né? Mas nós já tivemos Rodinia, já tivemos Panótia, e estamos a caminho de um próximo, né? Entenderam? Então, em termos gerais, a gente tem... Ok, eu acho que essa fase aqui, ó, eu vou deixar de surpresinha para vocês. Vou sim, porque senão não vai dar certo, não posso falar tudo agora. Onde está? Onde está? Vocês estão aqui. Então, pessoal, vou parar de compartilhar. Daqui a pouco eu volto compartilhando. Então, o resumo daquilo que vocês verão na aula gravada de hoje foi apresentado no sentido de que vocês compreendam o que é esse ciclo do supercontinente, como que ocorre a ruptura, né, de uma massa continental total gerando vários fragmentos, né? Então, é interessante de vocês notarem, no ponto de vista biológico, que é exatamente para isso que estamos aqui, para a gente poder discutir, né, a importância disso para o nosso ponto de vista, que é o ponto de vista biológico, os desdobramentos disso, tá? Acessem a videoaula que eu deixei disponível lá para vocês e vejam as questões que a tectônica de placas, ou a construção, né, desse supercontinente, ou
a fragmentação desse supercontinente, sob o aspecto cíclico, ele interfere nas taxas de biodiversidade, né? É só vocês pensarem, né? Quando nós estamos naquela fase de 1 para 2, ou chegando na fase 3, ali do proto-oceano, no lago-mar, nós estamos colocando exatamente um oceano, né? Nós estamos observando o surgimento de um oceano naquilo que antes era apenas continente. Então, biologicamente falando, qual que é o impacto disso, né? Será que teremos as mesmas taxas de dispersão? Será que teremos as mesmas taxas de distribuição? O que será que acontece quando uma massa continental sai de uma zona climática e atinge e migra para uma outra zona climática? Então, esse é o debate que nós vamos trazer agora para a nossa próxima atividade, que é uma atividade de avaliação, tá? Cadê o Canvas? Tá aqui. Peraí, deixa eu compartilhar novamente para eu apresentar para vocês. Não é o texto de apoio. Deixa eu pôr aqui que eu acho mais fácil. Então, nós estamos em Geologia Geral. Aqui, Geologia Geral, módulos. Módulo de hoje, ciclo do supercontinente. Texto de apoio, já apresentei. Um resumão da aula, já falei. Fórum de atividades. Terceira atividade avaliativa. A pergunta, ela é bem direta. De que maneiras a tectônica de placas interfere na diversidade ao longo da evolução do planeta Terra, ok? As respostas ou a discussão referente a essa pergunta, ela está na videoaula, ela é apresentada no finalzinho da videoaula e também vocês vão encontrar argumentação para conseguir escrever esse fórum no texto que vocês vão ler, tá? Eu coloquei uma semana para entrega. Vamos ver se a gente consegue fazer ao longo desta semana. Então, o fórum ficará disponível até dia 28 de janeiro e vale 10 pontos. Constitui uma parte da nossa avaliação. Dúvidas, pessoal? Vou parar aqui. Deixa eu falar um bom dia aqui. Espera aí. Nenhuma dúvida? Que legal, a Emanuele tem uma carinha no negócio dela. Vinícius tem, vocês verão. Sabe por que vocês não viram ainda? Porque eu ainda não corrigi. Então é assim, ó. A partir do momento que eu corrigir as notas do Fórum 1 e do Fórum 2, vai ficar disponível para cada um de vocês, na área de vocês, eu acho que é boletim ou grade, ou mesmo dentro do fórum. Vocês terão acesso, vocês terão como ler o comentário que eu deixar, se eu deixar. Geralmente eu faço comentários quando precisa acrescentar alguma coisa na resposta de vocês, tá? Então, não é todo mundo que recebe comentário. E também a nota. Eu vi sim, Mayumi. É o Putz, é o fóssil de transição para a conquista do ambiente terrestre. Eu vi. Não, é o grandão. Eu acho que é o outro que eu também vi. Aliás, recentemente está lotado, né? Está lotado de descobertas bacanas aí. Não, perfeito, perfeito.
Vocês ainda não tiveram acesso à nota de vocês porque eu ainda não disponibilizei a correção, porque eu não terminei a correção, tá? Vocês me desculpem, mas eu farei isso em breve. Nós temos 10 atividades, então, conforme for tocando, vocês vão acabar. E dessas atividades que a gente está fazendo chamado de fóruns, cada uma delas vale 10 pontos, tá? Então, é assim que eu finalizar a correção, vocês, no Canvas mesmo, na onde vocês fizeram o fórum, aparece a nota e o comentário, se tiver comentário, nem todos terão. Nem todos precisarão, isso que eu quero dizer. Bom, deixa eu pegar o portal aqui docente, para a gente poder fazer a chamada, tá? Professora, seu áudio tá mutado. Não me acostumo nunca. Eu mutei aqui para falar ali com os meninos e não esqueci de ligar de volta. Outra coisa, né? Eu saí eu estava procurando o portal aqui para fazer a chamada e não vi o aviso que vocês tentaram colocar. O que eu estava falando é que eu gostaria que agora vocês fizessem aí, dessem continuidade ao tema, né? Não precisa ser agora, exatamente agora, mas durante a semana, para que vocês possam desenvolver o fórum. Então, como que vocês vão dar continuidade ao estudo desse tema? Assistindo a videoaula, porque na videoaula eu apresento aquela discussão que está sendo cobrada no Fórum 3 e fazendo a leitura do material que vem na paleontologia na sala de aula, tá? O capítulo 3. É um capítulo bem sucinto que vai resumir a semana passada e essa semana, tá bom? Voltei, agora eu liguei o áudio. Vamos fazer a chamada, então? Eu vou chamando aqui, vocês vão, quem puder ligar o microfone, ok. Quem não puder, manifesta pelo chat, como a gente tem feito todos esses dias, sem problema algum, tá? E quem teve problema aí de não poder estar presente, vocês me avisam. Que nem a colega lá que já deixou o recado, só me avisa a hora que chegar a vez dela aqui na chamada. Então, Ana Carla, ok. E se vocês tiverem... Ana Carla, você está no Canvas também, né? De vocês aqui, quem não estiver no Canvas, me avisa aqui para a gente já colocar o convite lá, tá? Porque nós tivemos alguns alunos que chegaram depois, então às vezes pode estar sem acesso. Brenda, Bruna e Débora. Vamos ver? Brenda, Bruna e Débora. Débora está tentando ligar o microfone, né? Ok. Débora de Oliveira Inácio. Emanuele, Felipe, Gabriel Reis. Vamos lá. Emanuele, Felipe, Gabriel Reis. Ótimo. Gabriel Lupe. Não veio. Quem mais por aqui? Depois do Lupe. Opa! Giovana Bruna, Gustavo, Heloísa. Giovana,
Gustavo, Heloísa, presente. Tá todo mundo ok no Canvas também, né? Qualquer coisa me avisa aqui, tá? Ian, Isabela, Karina. Ian, Isabela. Karina não está frequentando. JKL, não está aqui, não. Ela está frequente nas outras disciplinas, a Karina? Alguém tem notícias dela? Vamos ver aqui. Então. Eita! Não perdeu a vaga por pouco. Acho que passou da... Bom, enfim. Deixa eu achar aqui. Não, é pra cá que eu procuro vocês. Ai, gente, começa a dar uns tilts. Karina. Lara Mendonça e Lara Stephanie. Laras estão aqui. Larissa. Leonardo. Ok. Lívia, é a Lívia, né, que tá de luto? Lívia. Não, antes, Leonardo tá aí? Ok, é a Lívia, sim. Léo não está hoje, então... Leonardo. Hoje é dia 21. Leonardo. Ok. Luane. Lucas Tarifa e Lucas Montanha. Mesma coisa. O Lucas Montanha também não está frequente. Luane. Vamos ver os Lucas aqui. Os dois faltaram. O Montanha, ele veio, teve um dia que ele apareceu. Depois não veio mais. Tudo bem. É aqui que eu pego. Peraí, gente. Lucas. Nossa, é tão pequenininha essa tela. Tinha que aumentar a letrinha. Maria Eduarda Barbieri. Maria Eduarda Caetano. Maria Laura. Maria Laura. Vargas, a Duda hoje não está. Laura. Marina, Matheus, Mayumi. Marina, Matheus, Mayumi. Perfeito. Rafael, Raniela, Rutiele. Rafael, Raniela, Rutiele. A Raniela hoje tinha médico, talvez seja esse o horário dela. Sofia, Vinícius e Vinícius. Presente, professora. O Rafael. Valeu, Rafael. Sofia. Vinícius. William. Ian. Ok. Então, nós temos 36 matriculados aqui, ó. Mas tem 2 que não estão frequentes. Então, opa, o William e Ian não vi a resposta aqui, ó. O William, os 2 não vieram. Pronto. Feito. William e Ian. Ok. Salvar. Beleza. Ótimo, então. Bom, pessoal, então é isso, tá? Com isso, nós encerramos o conteúdo de hoje, que nós começamos a falar de tectônica de placas na semana passada. Continuaremos falando de tectônica até o final da disciplina. A gente vai trabalhar ciclo das rochas, os tipos de rocha, isso tem tudo a ver com a tectônica, tá? Então, é muito importante que, neste momento, vocês tentem compreender essa questão
do arranjo interno do planeta e como que se dá a movimentação das placas e essa questão da construção, né, e do desmantelamento aí de um supercontinente, tá? Porque isso é um ponto inicial geral. Aí depois, nos próximos módulos, a gente vai olhar parcelas. Então, como que nós vamos construir as rochas sedimentares? Como que nós vamos construir as rochas metamórficas? Como que nós vamos construir as rochas ígneas, tá? Então, e os processos superficiais. Então, daqui até o final da disciplina, a gente acaba que de uma maneira direta ou indireta, sempre vai falar de tectônica. Então, é o momento de vocês compreenderem mesmo como que se dá, o que acontece, e eu acredito que vocês conseguirão ter, né, esse fechamento inicial aí na compreensão do assunto através da leitura do capítulo. Então, é bem importante mesmo, tá? Isso não impede que a gente continue tirando as dúvidas nos próximos conteúdos, tá? Mas participem para que a gente possa aproveitar os próximos conteúdos, né? Que nós vamos tratar das rochas dentro do contexto da tectônica. Então, todas as modificações a gente vai estar sempre colocando no contexto da tectônica. Então, é importante entender agora para que depois a dificuldade não aumente, certo? Eu agradeço. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou encerrando por aqui, mas estou à disposição para tirar as dúvidas. Tenham um bom dia para vocês também, um ótimo final de semana, descansem, né? Deixa para trabalhar nas questões aí das disciplinas ao longo da semana, é importante ter um momento de descanso, um momento aí de lazer. Se cuidem da saúde e tenham aí todos um bom final de semana. Estou à disposição, tá? Então, até mais, pessoal. Vou encerrando a gravação por aqui. Tenham todos um bom final de semana.